A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, no versículos 5 e 6, que diz: Mas o anjo disse às mulheres: Não temas, pois eu sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou, como havia falado. Vinde, vede o lugar onde ele estava. Nessa passagem nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Ao terceiro dia, como tinha falado o Senhor, ele ressuscitaria dentre os mortos. E nessa passagem anteriormente, nós falamos sobre a crucificação do Senhor, e na crucificação, logo após a crucificação, nós vamos ver Jesus sendo sepultado, E um homem, diz a palavra do Senhor, rico, de Arimateia, chamado José, era um homem que também era discípulo de Jesus. É interessante, um homem que era rico e discípulo de Jesus. E este foi ter com Pilatos, e pediu o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, E José, tomando o corpo, envolveu num fino linho, limpo, um lençol, e ali pôs o seu sepulcro no sepulcro novo, onde ele havia aberto na rocha, e ele rolando ali aquela grande pedra para a porta do sepulcro, e foi-se, E ali colocou o corpo de Jesus e aquela pedra foi rolada e fechada, naquele sepulcro. Mas ali estava Maria Madalena, a outra Maria, a mesma que quando Jesus foi ali, crucificado, se estavam ali acompanhando, estavam ali, observando tudo que estava acontecendo. E essa mulher que estava ali, diz a palavra, sentada de frente do sepulcro, no dia seguinte e o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, na casa de Pilatos, para poder dizer ali a ele, para dizer a Pilatos: esse homem fez uma promessa. Jesus ele fez uma promessa que depois de 3 dias ressuscitaria. E eles vão chegar na casa de Pilatos e vão falar com Pilatos. E manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança, até o terceiro dia, para que realmente não venha à noite e eles furtem, e venham depois dizer que o povo que ele ressuscitou, ressuscitou dos mortos. E isso é interessante, que quando nós observamos, aquele que trama o mal, que trabalha errado, que está mentindo, que está enganando, que está iludindo o povo, vai sempre andar preocupado, com aquilo que pode acontecer, mesmo que já tinham crucificado Jesus, já tinha colocado ele ali, no sepulcro, eles ainda não tinham paz, porque aqueles que vivem perseguindo, aqueles que andam mentindo, aqueles que andam enganando, aqueles que andam levantando calúnias, defamações, são pessoas que não têm paz. Mesmo Jesus, depois de morto, eles estavam ali tramando, eles estavam pensando que os outros, o que eles poderiam fazer. E quando nós vivemos com a nossa mente tentando adivinhar o que está na mente dos outros, tentando adivinhar o que os outros estão pensando, nós não temos paz. Porque aqui esses homens tramaram mal, conseguiram levar Jesus diante do Sinédrio, onde foi julgado, onde foi crucificado, e ali ainda estavam falando sobre isso, que ele disse que vai ressuscitar. Então, os discípulos vão enganar, vão querer mentir, vão querer armar tudo para falar que ele ressuscitou, roubando o corpo e tal. E ali botaram guarda, ali o Pilatos fala para eles e autoriza ele. Assim, pode colocar, eles tendes a guarda, e de guardar como entendeste, coloca lá alguém lá, coloca os guardas lá. Indo eles segurando, seguraram o sepulcro como com a guarda, selando a pedra.
ali de uma forma que ninguém poderia mexer. Não tem como dizer que ele, né, que foi roubado o corpo de Jesus e isso foi uma mentira, se ali tinha guarda, estava selado aquela pedra bem presa ali, bem, de uma forma que ninguém poderia mexer nem removê-lo. E ali nós vamos ver que Maria Madalena, né, elas foram ver o sepulcro e chegaram ali, né, e eis que houve um grande terremoto. Isso por quê? Porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E ali diz a palavra do Senhor que o aspecto daquele anjo do Senhor, era como de um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas que ali estavam, né, com medo dele, eles contemplaram também, ficaram muito assombrados e como mortos, né? Mas o anjo respondeu ali àquelas mulheres ali: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver de lugar onde o Senhor jazia. Então, aquelas mulheres que ali estavam, né, eles estavam ali e que eu acredito que elas creram na palavra do Senhor, né? E tanto que ali estava elas no terceiro dia, era o dia que o Senhor tinha prometido, né, de ressuscitar. E ali elas estavam e tiveram fé e assim elas contemplaram realmente, né, o nosso Senhor Jesus, né? Ele ressuscitou. Ide aí, o Senhor vai dizer, o anjo vai dizer, ide pois imediatamente dizei a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Né? Então, ali a palavra do Senhor vai dizer que elas saíram apressadamente, né? Saíram do sepulcro ali com temor, mas também com grande alegria, né? Correram anunciá-lo para anunciar aos seus discípulos. E ali foi o que essas mulheres fizeram, né? E indo ali, saiu ao encontro dizendo, né? E elas vão chegar ali, diz a palavra do Senhor no versículo 9, e indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram, né? Então Jesus disse, não temais, e dizei a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Então, né, mulheres que presenciaram ali Jesus Cristo ressurreto e presenciaram tudo, tiveram fé, né, tiveram ali foi uma grande alegria de ver realmente o cumprimento da palavra do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que aqueles soldados ali que ali estavam, né, que ficaram ali, né, aterrorizados, que ficaram com medo, né, ficaram assombrados ali de ter visto tudo, ter contemplado tudo aquilo que aquelas mulheres contemplaram. A palavra do Senhor diz que quando ali eles foram, né, aos principais dos sacerdotes, né, e vai contar todas as coisas que haviam acontecido, né? E a palavra do Senhor vai dizer que eles, e tanto os anciões como os príncipes dos sacerdotes, né, deram muito dinheiro aos soldados, né, ordenando que eles não viessem realmente falar, dizer aquilo, né, que eles contemplaram, né? Era para dizer o que eles estavam querendo que o povo soubesse, né? Que era o seguinte: vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Então vai dizer, ó, dormimos no ponto de serviço, no posto de serviço, e os discípulos veio e levaram o corpo de Jesus. De maneira nenhuma eles poderiam dizer isso, né? E ali diz a palavra que eles receberam muito dinheiro, né? E para poder realmente mentir, dizer aquilo que não é uma verdade, né? Foram persuadidos. E a palavra do Senhor diz, e nós percebemos que tudo isso que foi divulgado, né, entre os judeus, até o dia de hoje, tem pessoas que não acreditam, né, na ressurreição de Jesus Cristo. Então, e até mesmo que Jesus era o Messias prometido, né? Então, que nós possamos entender
que o Senhor Jesus, ele ressuscitou, a palavra se cumpriu, né? E quando ele aparece ali aos seus discípulos na Galileia, aos 11 discípulos, né? Jesus vai aparecer ali e eles vão adorar ao Senhor, né? Diz a palavra que alguns ainda vão duvidar, né? Continuando aqui depois a leitura em Marcos, em Lucas e em João, os outros evangelhos, que nós vamos dar prosseguimento, né? Em cada evangelho, nós vamos ver que depois aqueles que não viram, Tomé, que não viu, tudo, mas estamos falando aqui sobre dentro do evangelho de Mateus, procurando ficar bem dentro na visão e na revelação aqui do Evangelho de Mateus, mas depois nós iremos comentar ao longo do tempo, ao longo da leitura, né? E nós vamos continuar. Então vai ser todos os evangelhos serão lidos e comentados alguns pontos, e o que nós não estamos falando hoje, nós vamos falar mais à frente, dentro do que Marcos escreveu, que Lucas escreveu, de que João também escreveu. E a palavra do Senhor diz que ali o Senhor vai dizer para eles, vai falar para eles, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, essa é a instrução do Senhor Jesus, né? Isso é o que o Senhor deixa, né? Quando ele aparece ali aos seus discípulos, ele vai falar da grande comissão, né? Do que nós devemos dar continuidade. O evangelho do Senhor Jesus, né, é um evangelho, né, de poder, é um evangelho dado pelo Senhor, né, algo de poder, ao qual o Senhor faz maravilhas, ao qual o Senhor transforma a vida do ser humano. E a palavra do Senhor diz que devemos ir e ensinar. O evangelho do Senhor é um evangelho de ensino, um evangelho de poder, mas um evangelho de ensino. O Senhor Jesus, ele teve a paciência de sentar e de ensinar realmente a sua palavra. E isso é um ponto que muitos hoje, né, não têm dado importância. A escola bíblica é um lugar que nós aprendemos. Discipulado, ele é importante para a vida do cristão, é importante para cada um de nós, não só para a preparação do batismo, mas em todo tempo, em todo momento, né, estudar a palavra, ser discipulado, né, se deixar ser discipulado é importante. A igreja do Senhor, que prega o evangelho do Senhor Jesus, que não tem tempo para a palavra, que não dá ensinamentos, que não, né, nos traz realmente a palavra do mestre, né? Por isso, se isso não está acontecendo, né, pode ter certeza que vai ter morte espiritual, vai ter pessoas, né, nós não vamos ver milagre, não vamos ver cura nem maravilha. Então, que nós possamos seguir o que o mestre nos ensinou, né? Ensinar a todos a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. Então, tudo que o Senhor nos ensinou, tudo que foi ensinado pelo Senhor, nós precisamos estar ensinando, reaplicando. Então, o que nós fazemos nesses devocionais é ensinar a palavra do mestre, ensinar, né, falar de Jesus para que todos tenham o conhecimento da verdade, tenham o conhecimento dos feitos de Jesus Cristo e venha entregar a vida a Ele, né? E assim venham ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a partir desse momento passa a ser uma nova criatura. Então, que nesta manhã, né, ou nessa tarde, ou nessa noite, seja esse dia que venha ressuscitar. Que o Senhor, se assim, né, você não tinha compreensão ou não parou nesse dia, ou não tem parado para poder realmente adorar ao Senhor, esse que ressurreu, aquele que ressuscitou dentre os mortos, né? Se assim estão espiritualmente, está fraco, está morto, né, não tem mais força nem ânimo, então que nesta manhã, né, o Senhor venha ressuscitar, que você venha realmente trazer à memória realmente todo o sacrifício de Jesus, de saber que Ele vivo está. Então, essa palavra venha falar no seu coração nesse dia, em nome de Jesus.